Nesses dias 21, 22 e 23 de outubro de 2022, comemoramos os 50 anos da Igreja Cristã Evangélica Nova Aliança em Lagoa de Santo Antônio. E para contar um pouco de nossa história, preparamos esse documentário com pessoas que fizeram e fazem parte dessa trajetória. Vamos acompanhar. O início de nossa história começa em meados do ano de 1970, quando alguns irmãos de Nova Russas foram evangelizar na cidade de Ararendá e o irmão José de Freitas ficou entregando folhetos em Lagoa de Santo Antônio, que na época era muito fechada ao evangelho. Porém, no início dos anos 70, o primeiro culto foi realizado na localidade de Violete, feito pelo senhor José de Freitas e dona Esther, que foram os primeiros evangelistas da região. Em 1972, os cultos passaram a ser realizados num salão de dança, adquiridos por Antônio José de Carvalho, conhecido por Garapa, e eram dirigidos por dona Esther e pelo casal Pedrosa e Marilene. Após alguns anos, se convertem as primeiras pessoas ao evangelho, entre elas, José Luiz. No início dos anos 80, o pastor Manuel Araújo, de Nova Russas, dava apoio ao trabalho em Lagoa de Santo Antônio, onde permaneceu entre 1981 e 1984. Após esse período, José Luiz tomou a frente do ministério, tendo apoio dos irmãos de Nova Russas, onde permaneceu à frente do ministério até dezembro de 2015. Na verdade, a nossa igreja começou aqui na Lagoa de Santo Antônio nos primeiros cultos, na época de 1973, aproximadamente. E bem antes teve um culto no Violete, em 70, no fim de 70. E a gente, com a dona Esther, José de Freitas, e foi muito interessante, porque naquele tempo eles usavam o flanelógrafo, né? E botavam aquelas figuras, ia passando, e botando uma figura, e tirando e passando, e aquilo era muito interessante para a gente ver, porque naquele tempo não tinha internet, não tinha nada, tudo era novidade, né? Aí o que acontece? Depois disso, passou 2 anos, 3 anos, aí meu sogro comprou esse lugar que era um salão de dança do meu primo, Felipe Costa, e ali a dona Esther vinha fazer os cultos. E num desses primeiros cultos era uma escola de férias. E nessa escola de férias eles estavam ensinando sobre o Filho do Homem que veio buscar e salvar o perdido. Esse foi meu primeiro contato com os cultos e com a igreja, né? E teve algo que eu nunca esqueci, é que a minha mãe se interessou logo em comprar uma Bíblia. Aquela Bíbliazinha da capa dura, mais barata, mais da página bem branquinha. E lá no meu avô tinha uma Bíblia antiga, só o resto mesmo, daquela capa de couro de muitos séculos atrás, comida pela cupim, a traça, só tinha a parte do meio, que é aquela parte do lado da parte de fora já estava comida pelo cupim, né? Aí eu fui me interessar, eu vou ver se essa Bíblia, testar, né? Eu abria uma, abria a outra, e eu ficava impressionado porque até um tio, uma vírgula que tinha numa, tinha na outra. Então é a verdade, vamos embora ler. E começamos a ler, lendo a Bíblia e ouvindo a Rádio Transmundial, que hoje é a Seara, né? E isso por muito tempo. Aí a gente aceitou Jesus, indo para Nova Russa 2 vezes por mês, a gente ia a pé, né? Eu, minha mãe, Vânia, Socorro, e a gente ia de pé para Nova Russas. Quando foi um dia, aí a dona Esther vinha fazer os cultos aqui, 15 dias, quando ela vinha, ela botava uns discos na rural, né, que tinha um sistema que ela levantava a tampa da rural, botava aqueles discos para rodar lá e convidava o pessoal, elas vinham cedo, traziam alguma coisa para fazer o lanche, que o pessoal na época era muito brabo, né, e a gente ia participando e tudo. Com o tempo, eu fui para o Rio, né, aos 19 anos, 18, 19 anos, isso em 79, quando foi em 80 eu vim para casar, quando eu vim para casar, meu sogro é que cuidava da igreja, né? Meu sogro juntamente com o Expedito. Só que meu sogro, ele usava uma maneira muito dura de evangelizar. Aí o que acontece? Quando eu vi aquela situação do meu sogro evangelizar daquele tipo, isso em 80,
eu comecei a orar para Deus preparar alguém para tomar conta dessa igreja. Logo, logo, em 1981, Deus estava me botando de volta do Rio para cuidar da igreja. Logo, logo o pastor me chamou para mim assumir, ajudar na igreja, né? Nesse tempo, quando eu cheguei, em abril de 2001, de 81, por dizer, né? Aí o pastor Manuel Araújo já estava aqui, já tinha chegado em janeiro. Aí meu pai falou: ei, Zé Luiz, tem um pastor aí que ele é muito bom, ele canta bem e tal. Aí ficava nessa, o pastor Manuel Araújo vinha uma quarta-feira e a outra quarta-feira a gente fazia. Aí a gente assim, sempre assim, fazendo, né? Aí quando o pastor Manuel Araújo se mudou para Ubajara, o seu Zé de Freitas vinha ajudar aqui. Ele vinha também de 15 em 15 dias, às vezes de 8 em 8 dias, de acordo com a necessidade, né? E naquele tempo a gente tinha muita vontade de transmitir a palavra, a gente queria falar tudo o que sabia, a gente se esforçava muito em aprender os hinos e ninguém tinha onde pesquisar nada. A fonte de auxílio que a gente tinha era a Bíblia, um caderno e uma chave bíblica, né, para preparar os estudos. Era uma situação meio difícil, mas com a graça de Deus a gente ia fazendo. E logo, logo, quando o pastor James veio cuidar de Nova Russas, aí eles me consagraram diácono, logo, logo me consagraram presbítero, e eu fiquei cuidando desse ministério por um bom período de tempo, sem remuneração. A gente morando ali na Aurora, vindo de pé, trazendo as crianças, né? Não tinha transporte, a única transporte era uma bicicleta. E foi um trabalho muito duro, porque era distante, né? A gente tinha que trabalhar na roça, estudar e vir fazer os cultos. Tinha dia que a gente enfrentava a água lá na passagem lá, ali no Chafariz. A gente tinha que passar, tirar a roupa, passar pelado, depois botar a roupa de novo e para poder vir fazer os cultos. Muitas vezes eu ficava tão cansado que eu dizia: Dorothy, eu não vou hoje não, porque eu estou todo resfriado de chuva no roçado e está chovendo, o tempo está fechado de chuva. Ela dava aquela força: não, vai ser um dia bom, vai ter muita gente e tudo, né? Aí eu fazia a mesma rotina, botava a roupa numa bolsa e vinha lá na chuva. E quando chegava ali pelo Joaquim da Horta ali, eram as moitinhas, a gente entrava ali, mudava a roupa para entrar na igreja. Aí daqui a pouco lá veio a Tixaga, veio o Kim, veio a Dorinha e a Dona Marinha. Aí lá vem aquele problema todo com o seu Zedão, ficou muito brabo, e até que ele também conseguiu aceitar, se tornou um diácono também da igreja, graças a Deus. E o trabalho foi andando, né? Aí daqui a pouco vai chegando mais irmãos e vai se convertendo mais pessoas. E até que mais para o fim, quando eu deixei o ministério, nós estávamos com um número relativo, talvez como esteja hoje, assim, mais ou menos, a assistência das pessoas, né? Durante o ministério de José Luiz, em 1985, o pastor James e sua esposa Janete Golsen assumem a igreja de Nova Russas, onde também davam suporte ao trabalho em nossa igreja, nos cultos e desenvolvendo trabalhos para a melhoria de renda familiar com alguns irmãos. No início dos anos 2000, ocorreu a ideia da reforma do prédio da igreja, inspirada pelo pastor James, a mesma medida do templo em Pitombeiras, em suas dimensões. Em 2006, o missionário Francisco Antônio pastoreou a igreja por um curto período, retornando à direção do ministério a José Luiz, onde nessa mesma época a igreja foi emancipada e se tornou a Igreja Cristã Evangélica Nova Aliança. Em 2016, o pastor João Policarpo veio pastorear nossa igreja, junto com sua esposa Dona Raimunda, onde permaneceram até janeiro de 2020. Irmãos, é com alegria que durante 4 anos nós estivemos junto a vocês. Tive a oportunidade de pastorear essa igreja juntamente com a minha esposa, e nós vamos carregar conosco nessa lembrança, a lembrança do pastoreio, a lembrança dos nossos irmãos,
a lembrança de todos os momentos que nós passamos, muitos momentos de alegria, de felicidade, alguns momentos também que foram um pouco tensos, mas pelo amor de Jesus Cristo nós fomos superando tudo isso. Então nós agradecemos demais, agradecemos ao carinho, as nossas idas, né, sempre à Lagoa, a cada 2 meses, 3 meses, né, nós temos recebido o carinho de cada um dos amados irmãos, de cada família, o cuidado para conosco, o cuidado que essa igreja, né, pelos irmãos ainda tem para conosco. Então nós agradecemos demais, irmãos. Vocês sejam muito felizes. Parabéns pelos 50 anos dessa igreja. Que Deus os abençoe e que vocês continuem trabalhando para o Senhor e, quiçá, comemorem 51, 52, 60, 100, até quando Deus permitir ou quando o Senhor voltar. Quero dar os parabéns a vocês por mais uma data, por mais uma vitória da nossa querida igreja na Lagoa. E quero dizer para vocês que nós amamos muito a todos vocês e que foram 4 anos maravilhosos aí com vocês. Quero dizer também que para onde a gente for, por mais distante que seja, vocês vão estar no nosso coração e nas nossas orações. Após a saída do pastor João Policarpo, atualmente quem está conduzindo o trabalho em nossa igreja é o presbítero Francisco Alves, conhecido por Kim, que é fruto do trabalho da igreja, onde conheceu a Cristo por volta de seus 14 anos, através de uma escola bíblica de férias, realizada por Dona Esther. A partir daí, ajudava o presbítero José Luiz na direção do trabalho. Bem, irmãos, eu aceitei a Cristo, eu tinha aproximadamente uns 13 anos de idade, então eu aceitei a Cristo por meio de uma escola bíblica de férias. E logo quando eu me converti, eu vi o Zé Luiz trabalhando aqui na igreja, fazendo todas as atividades, e eu senti a necessidade de estar ajudando. Então eu iniciei logo cedo a dirigir os cultos por um bom tempo. Quando eu me casei, depois eu continuei ajudando ele e fui consagrado como diácono e passei alguns anos ajudando, trabalhando como diácono. Aí já logo depois, o Francisco Antônio, ele era seminarista e ele, quando se formou como pastor, ele veio para essa igreja, passou talvez uns 2 anos. Nessa época, nós era a congregação da igreja de Nova Russas, então a gente se emancipou. Para a gente se emancipar, então precisaria realmente de estar formando mais liderança. Então nessa época eu fui consagrado como presbítero e eu continuei realmente ajudando. Nós tínhamos 2 presbíteros, ele como pastor, eu e o Zé Luiz como presbítero. Já com a continuação, depois que o Francisco Antônio saiu, o Zé Luiz ficou um presbítero, presidente, e eu como vice. Logo depois, com a chegada do pastor Policarpo, ele esteve aqui conosco uns 4 anos. Então, nessa época, quando o pastor Policarpo chegou, então o Zé Luiz se afastou. O pastor Policarpo era o pastor presidente, então eu fiquei como um vice-presidente. Mas logo, realmente, quando passou o período dos 4 anos que o pastor Policarpo saiu, então eu fiquei substituído no lugar dele, né? Então, como presidente. Então, graças a Deus que eu estou realmente fazendo esse trabalho. Deus realmente tem abençoado. As meninos realmente têm me ajudado, né? Graças a Deus temos uns pregadores que me ajudam com as pregações. E a gente está conduzindo o trabalho. Louvamos a Deus porque o Senhor tem abençoado. Pessoas realmente têm se convertido. E a gente está fazendo o trabalho, graças a Deus. É um pouco pesado, né, mais árduo, mas é muito recompensador. Então somos gratos a Deus pelo que Ele tem feito realmente em nossa vida. A gente se alegra por ver a igreja cheia de pessoas se convertendo. Então realmente só tenho realmente a louvar a Deus, né, pelo que Ele tem feito. E o meu desejo realmente era mais trabalhar como evangelista. Mas o Senhor realmente tem me levantado aqui
como o líder aqui, né, como presbítero. Então, e o presbítero realmente que está pastoreando aqui essa igreja, até realmente quando o Senhor permitir. Não sei realmente até quando, né, mas realmente tenho pedido realmente que os irmãos estejam orando por mim e também me auxiliando, né? Graças a Deus, porque o Senhor tem abençoado e não tem deixado faltar. Só tenho realmente a agradecer por tudo. Nessa data tão especial em que comemoramos os 50 anos da Igreja Cristã Evangélica Nova Aliança, o nosso sentimento é de gratidão. Nosso sentimento também é de esperança. Esperança em saber que o trabalho não é nosso, mas do Senhor, e que Ele está no controle de todas as coisas. Que apesar dos problemas, que apesar da dor e até mesmo apesar da espada, nada poderá nos separar do amor de Cristo, e que Ele um dia voltará para buscar sua igreja amada. Mas também devemos ter a convicção de que o trabalho não para por aqui. Então, a nossa oração é que Ele continue a levantar homens e mulheres corajosos, impactados por sua palavra, com amor pela igreja, mas acima de tudo com amor ao Senhor da igreja. Que a mensagem que nos foi deixada através de gerações continue a percorrer pelas ruas dessa cidade e alcancem as futuras gerações, aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Que os nossos corações queimem no desejo de anunciar o Evangelho e que por mais 50 anos, ou quantos anos Deus assim desejar, a Igreja Cristã Evangélica Nova Aliança esteja alicerçada na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é a Ele que rendemos glória por esses 50 anos. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Salmos capítulo 92, versos 1 e 2. Glória a Deus pelos 50 anos da Igreja Cristã Evangélica Nova Aliança, anunciando o Evangelho.